Vamos considerar hoje qual era o propósito do sacerdócio. Por que é que eram necessários os sacerdotes? Qual o propósito da função? Qual a função do sacerdote? O que ele fazia? Por que ele fazia? Basicamente, irmãos, havia duas necessidades com relação ao sacerdócio. A primeira era mediar entre os pecadores e Deus. O sacerdote era um canal de comunicação entre os seres humanos e entre Deus. Por conta do pecado que havia causado a separação entre Deus e os homens, agora os homens não iam diretamente a Deus, mas eles eram mediados pelo sacerdote. Mais ainda, o sacerdote devia ministrar em favor dos seres humanos. Esse ministério dos sacerdotes, ele se constituía nas orientações gerais, advertência e também na intermediação através da oferta dos sacrifícios. Bem, mas esse homem, um ser humano, não é? Ele devia ter qualidades especiais. Não podia ser qualquer um. Primeiramente, ele tinha que ser de uma tribo específica, da tribo de Levi, conforme havia sido determinado. No livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versos 1 a 4, nós vemos algumas características ou qualidades que os sacerdotes deviam possuir. Primeiro, ele era escolhido dentre os homens. Dentre a tribo de Levi, eles eram sacerdotes, os sacerdotes eram escolhidos. E o sumo sacerdote era escolhido, então, dentre os sacerdotes. Mas ainda, ele era selecionado a favor dos homens. Veja, ele tinha que mediar em favor dos homens, apresentar as súplicas, apresentar as ofertas em favor dos homens. Mas ainda ele era constituído nas coisas relacionadas com Deus. O seu trabalho, as suas atividades, o seu comportamento, tudo devia estar relacionado com Deus. Ele era nomeado para oferecer dons e sacrifícios, os sacrifícios pelo pecado. Ele era apontado para oferecer sacrifícios pelo pecado. Interessante, irmãos, que eu aprendi nesta semana. Quando ele oferecia sacrifícios pelo pecado, ele se tornava corresponsável do pecado. Ele compartilhava a responsabilidade do pecado. Ele carregava o pecado do ofertante. Dessa forma, irmão, ele se solidarizava com o pecador. E as capacidades pessoais dele? Quais eram as capacidades pessoais? Ele tinha que se compadecer do ofertante, ele tinha que se identificar com o ofertante. Não podia tratar de qualquer jeito, não podia tratar com rispidez, mas ele tinha que ser empático com o ofertante. Devia ter paciência e amor. Mas veja, irmãos, ele era ser humano, portanto, ele também estava rodeado de fraquezas. As suas fraquezas próprias e as fraquezas do povo. Ele tinha que oferecer sacrifícios pelo povo e sacrifícios também por si próprio. Pelos seus próprios pecados, ele tinha que oferecer sacrifícios. Com relação à vocação dos sacerdotes, ele não devia tomar a honra para si. Ele não devia se envaidecer pelo fato de ter sido escolhido como sacerdote. Ele devia entender que isso era um chamado de Deus. Assim como Arão foi chamado e a tribo de Levi foi chamada para o exercício do sacerdócio. Bem, esse era o sacerdote humano. E o sacerdote Jesus? Que diferenças fundamentais tinha entre esses sacerdotes, essas qualidades ou essas qualificações que eu acabei de mencionar, e o sacerdote Jesus? Bem, Jesus não foi escolhido entre os homens, irmãos. Jesus era o filho unigênito do Pai, o único da espécie, um ser humano e um ser divino, o único que manteve essas duas características, um ser especial, unigênito, o único da espécie. Ele não foi escolhido entre os homens. Mas ele adotou a natureza humana. Adotou a natureza humana para ser um sacrifício e um sacerdócio. Um sacerdote. Veja, irmãos,
Os sacerdotes levitas, não eram sacrifícios, eles conduziam o sacrifício. Mas o Senhor Jesus foi o sacerdote e foi também o sacrifício. Como lemos já, estudamos já neste trimestre, ele por um pouco foi menor do que os anjos, por um pouco de tempo, enquanto assumiu a natureza humana. Assumiu de livre e espontânea vontade a natureza humana para interceder pelos homens. O Senhor Jesus não precisou apresentar sacrifícios por suas falhas próprias, porque, como nós já vimos, ele era imaculado, ele não tinha pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele não tinha pecados e não tinha que oferecer sacrifícios por si próprio. E ele foi salvo da morte. Como foi salvo da morte? O Senhor Jesus Cristo foi crucificado. O Senhor Jesus Cristo morreu, ele foi enterrado. Mas veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quero ler para vocês Hebreus 5, capítulo 7, Hebreus capítulo 5, verso 7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha, o Senhor Jesus, enquanto ser humano, pediu a Deus que o livrasse da morte. E o Senhor Deus o livrou da morte, o ressurgindo no terceiro dia após o seu sepultamento. O Senhor Jesus, irmãos, apresentou, encarnou a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor Deus foi expressa pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a expressa imagem do Pai. Ele representa de uma maneira total ao Senhor Deus. O Senhor Jesus aprendeu pela obediência, pelo sofrimento e pela morte. O Senhor Jesus, enquanto homem, teve que aprender obediência. Deus Filho nunca precisou obedecer a ninguém, mas agora o Senhor Deus Filho, na forma humana, teve que aprender obediência ao sofrimento e à morte de cruz, uma oferta de sacrifício. E após essa oferta, o Senhor Jesus foi exaltado no céu, ele foi entronizado no céu. Foi colocado no trono ao lado do Senhor Deus. E veja, irmãos, Hebreus 8:1 é o verso que eu tenho dito que é o que eu mais gosto. Quem sabe o que eu mais gosto do livro de Hebreus? O que importa, o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. O Senhor Jesus, irmãos, é um sacerdote em favor dos seres humanos. É um sacerdote em meu favor, em favor de cada um de vocês. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote que está assentado no trono para interceder, para nos salvar, para interceder, para nos dar a vida eterna quando o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Quando pela fé o aceitamos como nosso intercessor, como nosso irmão resgatador. Que eu e você, irmãos, possamos aceitar ao Senhor Jesus nessa condição do nosso intercessor, aquele que faz a mediação entre cada um de nós e o Senhor Deus. Por que ele faz essa mediação? Para nos salvar, para que nós tenhamos a vida eterna. E nós vamos ser eternamente gratos por tão grande intercessão.